Olá, paz e bem. Bem-vindo você que nos acompanha aqui pelo canal da Escola Franciscana de Teologia. Hoje, com muita alegria, nós recebemos o Frei Adelmo Francisco, que estará nos conduzindo nessa noite com as reflexões das fontes franciscanas. Paz e bem, Frei Adelmo. Paz e bem, Deus abençoe você e todos os ouvintes. Então Pode vamos, falar? pode ficar à vontade. Vamos fazer nossa oração inicial. Sim. É muito importante o tema de hoje, na ocasião da festa de São Francisco, saudação às virtudes. E trata-se de um itinerário espiritual para aquele que quer, como Francisco de Assis, levar adiante a vontade do Pai na sua vida, junto com seus irmãos e irmãs, até o fim. Por isso é imprescindível que a gente possa, para a gente poder tirar bom proveito, é imprescindível a gente pedir as luzes do Espírito Santo. Então eu vos peço, Espírito Santo, que nos ilumine nessa reflexão, ilumine as pessoas que estão ouvindo para um bom entendimento da vossa vontade, para a gente bem realizá-la na sabedoria e simplicidade. Vos peço, Espírito Santo, por Jesus, nosso Mestre, que nos revela o rosto do Pai. Amém. Muito bem. Saudação às virtudes. Um texto de Francisco de Assis, não atribuído, mas é dele mesmo, dada a sua estrutura, os pesquisadores, os que procuram aprofundar nas fontes franciscanas, viram nessas palavras mesmo de Francisco de Assis, fruto da sua meditação, da sua oração e fruto daquilo que ele sempre procurou vivenciar em sua vida. Na sua oração, onde ele arrancou tantas forças, contemplando a face do Pai, como nós falamos, querendo buscar a face do Pai, querendo fazer a vontade dele, o Pai vai revelando a ele as virtudes essenciais que nos fazem conformados a Jesus, seu Filho, aquele que nós somos chamados a seguir ele de uma maneira toda especial, muito de perto. Então, Francisco, ele saúda as virtudes, assim como o anjo saudou Maria como sendo cheia de graça e aquela que ia nos trazer Jesus Cristo. Aliás, antes da saudação das virtudes, existe a saudação à Mãe de Jesus, a bem-aventurada Virgem Maria. Não é o tema nosso hoje. Nosso tema, saudação às virtudes, que vem logo em seguida a saudação à bem-aventurada Virgem Maria nas fontes franciscanas. Se você quer aprofundar com mais atenção, e tem com vocês o texto das fontes franciscanas, da editora Vozes, da família franciscana do Brasil, na página 187. Pode ser que você hoje não possa estar seguindo, mas guarde, anote aí a página 187, porque hoje é só uma introdução, uma leitura, mas vale a pena você depois voltar e rezar essas palavras, inclusive, por que não fazer delas, como eu vou propor aqui, um projeto de vida dentro de um itinerário espiritual, dentro de uma caminhada rumo à unificação com Deus, à conformação com a vontade do Pai. É isso que é o sentido último dessa saudação às virtudes. No final dela, a gente vê algo que é de uma profundidade imensa. Se é profundo, já é profundo, mas quando eu falo imenso, é porque é imenso mesmo. As palavras que estão ali revela alguém que está querendo levar a sério a vontade do Pai até as últimas consequências.
viver a vontade do Pai nas situações mais limites, mais difíceis. Às vezes a gente pensa que a gente ser seguidor de Jesus, ele tira todas as dificuldades, a gente sabe que não. Ele faz a gente enfrentar todas as dificuldades com o peso dele, com o fardo dele, que é leve, que é suave. A saudação às virtudes nos mostram o porquê dessa suavidade e como a gente consegue viver essa suavidade no enfrentamento das dificuldades. É porque a gente passa a ter um autodomínio mais apurado. Um vencer-se a si mesmo mais fino, mais aprimorado, mais constante, ou seja, não só de vez em quando, mas sempre. A saudação às virtudes, e essas virtudes aqui lembradas, vão ser aquelas palavras-chave justamente para a gente levar adiante aquilo que a gente sempre fala. Tomar a cruz cada dia e pôr-se no seguimento de Jesus. A cruz não é as dificuldades. A cruz somos nós mesmos que temos que nos vencer a cada dia, nos superar a cada dia. E por isso, livres, totalmente livres, ter um autodomínio para enfrentar todas as dificuldades que a cada dia vier. No relacionamento consigo mesmo, com o outro, e até mesmo no caminho de conhecimento de Deus e da sua vontade. Bom, essa introdução ela é importante para motivar uma leitura atenta, que é o que a gente quer fazer agora nesses poucos minutos, por ocasião da festa de São Francisco. Do dia 3 para o dia 4, Francisco entrega a sua alma, a sua vida de peregrino nas mãos do Pai. Ele acolhe a irmã morte, sereno. E agora vamos ouvir as palavras desse homem, desse jovem, dessa pessoa como cada um de nós. A gente fala de Francisco, mas nós podemos lembrar também de Clara, das mulheres que vivenciaram, e tantas pessoas hoje que vivenciam, homens e mulheres, no seu desejo de fazer a vontade do Pai, vivenciam essas palavras, vivenciam o Evangelho até as últimas consequências. De uma maneira especial, vamos lembrar do nosso Papa Francisco. Em oração, façamos hoje essa meditação, em oração também por ele. Ele que sempre pede para a gente rezar para ele, que ele seja forte nessas virtudes. Vamos lá. Eu vou ler, assim como Francisco as pronunciou, e certamente alguém colocou no papel. Ave, Rainha Sabedoria, o Senhor te salve com tua irmã, a santa e pura simplicidade. Sabedoria, simplicidade. Duas virtudes. As duas primeiras. Senhora Santa Pobreza, o Senhor te salve com tua irmã, a santa humildade. Pobreza, humildade. Irmãs. As duas primeiras, sabedoria, simplicidade. Irmãs. As duas segundas, pobreza, humildade. Irmãs. Duas irmãs, mais duas irmãs. E logo em seguida, mais duas irmãzinhas. Senhora Santa Caridade, o Senhor te salve com tua irmã, a santa obediência. Agora, duas virtudes, caridade e obediência. Total, 6 virtudes. Relembrando, sabedoria, simplicidade. Pobreza, humildade. Caridade, obediência. Essa é a primeira parte. Mas essa parte conclui-se com todas. Veja só.
Todas as virtudes são lembradas agora no quarto versículo. Santíssimas virtudes todas, vocês, 6, também todas. Salve-vos o Senhor, de quem vindes e procedeis. Veja só, essas virtudes vêm do Senhor. A origem delas é o Senhor. Ele lembrou 3 pares de virtudes: sabedoria, simplicidade, pobreza, humildade, caridade e obediência. Essas 6 têm sua origem no Senhor. Na Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus uno em 3 pessoas. Eis a fonte dessas 3 vezes 2, 6 virtudes. Sabedoria de Deus, simplicidade divina, pobreza, nós vemos do Deus feito carne, Jesus, humildade desse verbo encarnado, caridade e obediência. É a forma que esse mestre, o nosso mestre, vivenciou a vontade do Pai. Não há absolutamente em todo o mundo nenhum homem que possa ter uma de vós se antes não morrer. E aquele que tem uma e não ofende as outras, tem todas. E aquele que ofende uma, não tem nenhuma, e a todas ofende. Quem vive essas virtudes morre para o mundo, morre para si mesmo. Quem vive essas virtudes é vitorioso sobre si, sobre o mundo, sobre as coisas, sobre as pessoas. Não porque domina no sentido de subjugar, mas daquele que é livre para fazer com que as pessoas também sejam livres. Se a gente vivencia uma com verdade, a gente vivencia todas. Se a gente ofende uma, deixa a desejar em uma, é sinal que aquela primeira, segunda, também não está sendo bem vivenciada. Todas elas vêm do Senhor. E é por isso que eu pedi, vinde Espírito Santo, para que Ele infunda essas virtudes em nós. E a gente possa fazer a vontade do Pai segundo esse mesmo Espírito, conduzido por Ele. Continua a saudação às virtudes. É a terceira parte. E cada uma delas confunde os vícios e os pecados. Francisco faz agora a contraposição entre a luz das virtudes e as trevas que existem, que podem existir no nosso coração, que existem e podem existir no nosso relacionamento, que existem e podem existir das mais variadas formas, as trevas que existem no mundo. É importante a gente olhar para essas trevas e ver como essas virtudes iluminam e dissipam as trevas. É a oração que ele fez lá, uma das primeiras. Iluminai, Senhor, as trevas do meu coração, que eu viva a fé, a esperança e a caridade. Quais são essas trevas? Quais são esses vícios e pecados? É o que vai estar agora nos versículos seguintes, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, depois continua mais um pouco. A santa sabedoria confunde Satanás e todas as suas malícias. A pura e santa simplicidade confunde a sabedoria deste mundo e a sabedoria da carne, a sabedoria do eu, podemos dizer. A santa pobreza confunde a ganância e a avareza e os cuidados deste mundo. Bendita pobreza, santa pobreza. Muito mais do que a gente possa imaginar a virtude da pobreza. Repetir, confunde a ganância e a avareza e os cuidados do mundo. A santa humildade, irmã da pobreza,
confunde a soberba e todos os homens que há no mundo, e igualmente todas as coisas que há no mundo. A humildade confunde a soberba e confunde todas as coisas. Bendita a humildade, bendito o Senhor, de quem procede a humildade. Dai-nos, Senhor, essa virtude. Humildade e pobreza confunde ganância, avareza, soberba. São as trevas, são os vícios, são os pecados. Quando a gente vive a pobreza e a humildade, nós estamos numa luta espiritual intensa. Aliás, que começa com a gente mesmo. Vencendo assim a nós mesmos, nós vamos entender melhor o outro nas suas dificuldades. A misericórdia vai vir e a gente, com pobreza, vivenciando a pobreza e a humildade, vai poder ajudar o outro com a sabedoria e a simplicidade que provém de Deus. Isso a gente faz na caridade. As duas últimas virtudes, a caridade e a obediência. O que a caridade faz? O que ela confunde? A caridade confunde todas as tentações diabólicas e todas as tentações carnais, tentações do eu, da centralidade do eu. Quando fala carnal, é nesse sentido mais profundo que convém ser compreendido. Vou repetir. A santa caridade confunde todas as tentações diabólicas e carnais. Quando você está perturbado, presta atenção. Eu estou vivendo a caridade, o amor? Mas não é só isso. Ela confunde mais uma coisa, a caridade. Eu vou ler tudo de novo, vocês vão ver mais uma coisinha. A santa caridade confunde todas as tentações diabólicas e carnais e todos os temores da carne. Não tenhais medo. Amai. Amem. Ama. O momento é de amar. Amar a você mesmo. Amar o outro. Amar as pessoas em seus relacionamentos. As simpáticas e as não simpáticas. O amor confunde as tentações e os temores. Bendita caridade. Bendita caridade. É o mais importante. É a virtude que nós precisamos e queremos vivenciar, preservar a cada dia. O amor. Mas o amor tem uma irmã, que é a obediência. Qual é o vício e pecado que a obediência confunde? A santa obediência confunde todas as vontades próprias corporais. Eita vontade própria, eita vontade, minha vontade é essa, eu faço a minha vontade. Quando você coloca a escutar, meu pai, você fala, essa é a minha vontade, mas eu quero te obedecer, pai. Qual que é a sua vontade nessa situação? Qual que é a sua vontade nessa situação limite que eu não estou dando conta, que está sendo difícil? Me ensina. A santa obediência, além de confundir todas as vontades próprias, corporais, ela mantém o corpo mortificado para a obediência, tanto ao espírito como ao irmão, e depois Francisco vai falar, como a todas as criaturas. Aí é o máximo de um itinerário de unificação com o Pai, com Deus, com a Trindade. Esse caminho da obediência à vontade do Pai, que se revela muitas vezes na vontade dos nossos pais, uma vontade decidida dentro de um grupo, que às vezes é difícil a gente falar. Essa obediência, ela nos leva a vivenciar aquilo que Jesus vivenciou, a paixão, e nos ensina a vivenciar aquilo que seus apóstolos vivenciaram,
seus discípulos vivenciaram, que é o martírio. Ela nos ensina a vivenciar a obediência, que confunde a vontade própria e mantém o corpo mortificado. Ela nos ensina a vivenciar aquilo que João Batista vivenciou. Só fez o bem, profetizou, mas no fim teve a sua cabeça decapitada. E é por isso que nós vamos entender o que fala aqui. A obediência à vontade do Pai torna, aí eu vou dizer o que Francisco escreveu, torna o homem súdito e submisso a todos os homens que há no mundo. E não somente aos homens, mas também a todos os animais e feras, para que possam fazer dele o que quiserem, foi o que foi feito com João Batista, tanto quanto lhes for permitido do alto pelo Senhor. Deus não quer o martírio, Deus não quer a morte do seu próprio filho, mas Ele permite. Ele permite. E por caminhos insondáveis que não são compreensíveis para nós, Ele realiza a sua vontade. Agora, João Batista, os discípulos de Jesus, os apóstolos que foram martirizados, o próprio Jesus, quando entregaram a sua vida para que fizessem dela o que quisessem, eram senhores de si. Ninguém tirou a vida deles. Eles deram a vida. Bendita obediência à vontade do Pai. Bendita escuta que nos leva a realizar a vontade do Pai. E aí eu quero voltar à sabedoria e simplicidade. Sabedoria é a gente se colocar na escuta do Mestre. Todos os dias, dai-me, Senhor, ouvidos de discípulos. Jesus é a sabedoria do Pai. E a simplicidade é a forma como nós vamos colocar em prática, conduzidos pelo Espírito Santo, a vontade do Pai. Seja até lá numa extrema oblação, que seria o martírio, que pode ser o martírio, que não precisa ser só de sangue, mas às vezes nós vivemos a dimensão do martírio em situações muito difíceis, que às vezes nos tiram o sono. Eu tenho certeza que muitas mães, pais, sabem muito bem o que significa isso, quando tem noites mal dormidas por causa das relações familiares. Estou dizendo um exemplo. Os párocos, os padres, os religiosos, as religiosas, dentro da sua vida comum. Nessas situações nós vamos falar, não quero saber de nada, não. Nessas situações, Pai, qual é a sua vontade? Sabedoria. Jesus, qual é a sua vontade? Espírito Santo, simplicidade. Faça com que eu realize a vossa vontade nessas situações. Não seja feita a minha vontade, mas a vossa vontade. É o que nós rezamos no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Do jeito que ela se dá no céu, que eu vivencie essa vontade vossa na terra. Manifeste-se na terra o que se dá no céu, a caridade plena, que eu vivencie, então, a caridade e a obediência. A exemplo do Mestre, que é Jesus, que foi pobre e humilde. Veja só como é que essas 6 virtudes nos apresentam um itinerário. Para nós franciscanos, seja pertencentes à primeira ordem, capuchinhos, conventuais, menores, sejam as irmãs da segunda ordem, as mulheres, seja as que estão em clausura, as que estão em vida ativa, nos colégios, hospitais, seja também os franciscanos seculares, casados, solteiros, vivenciando a sua profissão como advogados ou como simples pessoas na sua profissão, seja qual for. Essas 6 virtudes nos apresentam a maneira de viver o nosso itinerário, a maneira de viver o nosso projeto de vida, que é ser irmão menor em oração, evangelizando. Essas 4 coisas, né? Fraternidade, minoridade, oração, evangelização. No segmento de Jesus, nós, como somos sagrados,
nós franciscanos, né, da primeira ordem, as mulheres também consagradas, de uma maneira mais próxima a viver isso, ou seja, vai ser mais exigente para nós. Nós não estamos fora do mundo, é nesse mundo de pecado. Vamos lembrar, nesse mundo onde existe Satanás e as suas malícias, as suas insídias, as suas armadilhas. A gente fala Satanás está longe, está muito próximo. A gente fala, claro, mentira é filho do diabo. Quantas mentiras que existem no mundo? Falando só da mentira. Amor, apego ao dinheiro, aí depois vai falar ganância, avareza. É aí, nessa realidade, sabedoria deste mundo, quantas pessoas que são professores e acham que são mais sábios do que os outros. A sabedoria é importante, mas a sabedoria divina, a sabedoria do mundo é importante, mas vivenciada na simplicidade. A sabedoria do mundo, que é aquela que eu me engrandeço, essa é do mundo mesmo. Quais são os pecados e vícios? A soberba, as tentações diabólicas, as tentações do eu, da carne, os temores, os medos. Aí, nessa realidade, Francisco nos ensina exemplarmente a forma, um critério para a gente a cada dia superar. Sabedoria, simplicidade. Aqui nós temos a Trindade. Por quê? Jesus é a sabedoria do Pai. E a simplicidade é a maneira como a gente vai vivenciar essa sabedoria. Concluindo, então, Jesus, a sabedoria do Pai, vivida em simplicidade. Vivida conduzida pelo Espírito Santo. Uma vida plena do Espírito Santo, assim como de sua mãe, pobrezinha e humilde. Jesus, pobre e humilde, os dois pares de virtudes. Viveu plenamente a caridade e a obediência. Caridade aos irmãos. Caridade a todas as criaturas, para com todas as criaturas. E a obediência plena, verdadeira, até a entrega de sua própria vida, até a última gota de sangue, na obediência ao Pai em plena liberdade. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos faça viver esses três pares de virtudes: sabedoria, humildade. Sabedoria, simplicidade. Pobreza, humildade de Jesus Cristo. Caridade e obediência plena à vontade do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, continuemos celebrando Francisco de Assis. Paz e bem. Paz e bem, Frei Adelmo. Nós agradecemos em nome da Escola Franciscana de Teologia sua disponibilidade de estar aqui fazendo essa belíssima reflexão conosco. Então, que possamos, né, seguir os caminhos das virtudes e celebrar bem São Francisco de Assis. Paz e bem, gratidão e viva São Francisco. Paz e bem, Deus abençoe todos vocês. Amém.